Olá, está no ar o programa Tudo Pode com Douglas Aguado. Queria agradecer a presença de todos vocês que estão me assistindo e dizer para vocês que não há nada melhor do que chegar um final de tarde e ter a companhia dessas pessoas maravilhosas. Estamos aqui para aprender juntos, para ter uma nova visão da vida que a gente leva, né? Bom, aqui no estúdio hoje está o meu amigo, o Paulo Almeida, mas ele não é parente do prefeito da cidade de Guarulhos, do ex-prefeito, tá bom? E ele tem uma empresa, ele é um empresário, ele tem uma empresa de refeições que é a Refeições GRU. Exato. Tudo bom com você, Paulo? Bem, Aguado, muito obrigado. Tá, agradeço a oportunidade de estar por aqui com vocês e isso aí, estamos aí para responder as perguntas e conversar um pouco aí a respeito do mercado. Bom, sempre que eu trago alguém aqui tem um motivo, é óbvio, né? E o motivo é que a história dele é muito interessante. E o Paulo, ele já trabalhou com alguma coisa dentro do aeroporto, com refeições e tal, como funcionário. E aí resolveu ser empreendedor e se tornar um empresário. Exato. Então, fala para nós um pouquinho como é que foi essa sua jornada dentro desse escopo, né? Que é a parte de refeições, que a gente às vezes sai daqui do estúdio, corre lá, come alguma coisa ali no bar, tal, aí você esquece de pensar no tamanho do problema que é essa refeiçãozinha que você está comendo, né? E aí você vai dar para a gente mostrar um pouquinho a respeito disso. Tá certo. Bom, a minha história como profissional, eu trabalhei durante um período aí, cerca de 15 anos, diretamente ligado a refeições. Aqui pra você. Obrigado. Diretamente ligado às refeições, aos passageiros dos aviões, né, aqui no aeroporto de Guarulhos. Tanto trabalhei nas comissarias, né, mais conhecido como caterings, né, quanto também nas próprias companhias em si. Então, isso é ligar um departamento chamado serviço de bordo, e eu trabalhei intrinsecamente ligado a essa área. Enfim, e durante essa jornada, esse período de profissional, esse tempo que eu atuei, né, no aeroporto, eu fui captando bastante experiência na área de alimentação. Eu não sou cozinheiro. Não... É isso que eu ia falar, né? Pô, a gente já pode fazer um programa aqui, né? Cozinhando sob pressão, cozinhando não sei o quê. A gente podia falar cozinhando em voo. Não, enfim, inclusive tem uma empresa no aeroporto chamada Sky Chef, são chefes do céu, né? Chefes do céu. Foi lá que eu atuei durante um bom tempo nesse período meu aí. Mas assim, eu não trabalho diretamente na cozinha, a produção em si. Não, eu entendi. Mas eu tenho, assim, eu consegui capturar um conhecimento bem interessante, né? No processo todo. Então, com isso, eu trabalhei um período nas comissarias, que são empresas prestadoras de serviços e fornecedoras de produtos, de alimentos para as companhias aéreas, para o consumidor final, o passageiro, em voo. E trabalhei nessas comissarias e depois, por um período, a gente foi galgando outros objetivos e passei a trabalhar nas companhias aéreas. Então, de prestador de serviço, passei a ser cliente dessas empresas. Então, eu estive dos dois lados da Aliás, mesa. já aproveitar e já perguntar, né? Por que tem uns voos que só servem balinha pra gente, de Não, café? Eu não gosto de bala de café, gente. Então, podia ser bala de qualquer coisa. Mas de café, De café, mas infelizmente, esse cara que é o coordenador, o gerente lá do serviço de bordo das companhias, esse cara é o cara que estuda os números, né? E uma balinha, o custo de uma balinha, você multiplica isso por passageiros, mês, ano, aí você vê o tamanho da representatividade de uma balinha. Então o cara vai lá... Por favor, a minha balinha todo ano em prol da baixa do preço da passagem. Enfim, eles precisam servir alguma coisa, desde uma água, como é o caso aí, né? O buy on board, que as companhias agora vendem a bordo. Mas em que voo que eles servem a refeição? Gente, ele não faz comida para voo, eu só estou correndo atrás do expertise dele. Legal. Enfim, hoje as companhias estão fornecendo isso muito mais para voos internacionais ou de tiro, a gente chama de tiro longo, né? Então, voos acima de 3 horas de voo, por exemplo. Então, aí eles colocam uma refeição. Essa refeição, às vezes, é um tanto reduzida. Eles colocam um snack, que é um lanche frio. Snack é o nome bonito de falar, é um salgadinho. É um salgadinho. Assim. Mas, outro dia eu fiz um voo rápido, fala sério, cara. Isso. Fala sério, salgadinho de cebola, fica todo mundo com hálito, velho. Mas vamos falar do serviço dele. Vamos voltar. Então, para chegar no nome GRU, né, que é o nosso nome,
Na verdade, GRU, é alguma curiosidade que todos têm, na verdade é a sigla da nossa cidade. E remete ao aeroporto. É a cidade de Guarulhos, né? Na verdade, o aeroporto é um símbolo da nossa cidade, né? Enfim, então o nome GRU não está relacionado somente ao aeroporto, mas é a sigla da cidade de Guarulhos. Então, por que Refeições GRU? Porque o nosso atendimento ele é específico à nossa cidade. Hoje, logisticamente, nós atendemos empresas na região entre Cumbica, Bom Sucesso e Arujá, também está dentro da nossa logística. Nós já buscamos alguns negócios aqui para o lado da Vila Galvão, chegamos muito perto de fechamento. Deixa eu dar uma ponteada para quem está em outros estados, outras cidades, né? A empresa dele trabalha atendendo uma gama de empresas que tem um polo empresarial na cidade de Guarulhos muito grande nas proximidades do aeroporto. Exato. Então, o que acontece? É uma área com uma certa restrição de estabelecimentos também para comer, tudo. Exato. Porque, por ser muito industrial, acaba não conseguindo. Então, quer dizer, você achou, no meu ver, assim, é isso que é legal, o que eu gosto de trazer para as pessoas é isso, é empreendedorismo. Aqui, né, pequenas empresas, grandes encrencas. Então, o que acontece? Ele vai... É uma grande encrenca, né? Porque abrir uma empresa não é fácil. Não é brincadeira. Então, o que acontece? Ele aproveitou o expertise que ele tinha do ramo já na aviação, aproveitou a proximidade com o polo industrial, juntou tudo. Exato. E criou uma empresa para atender a necessidade. É um todo de serviços, né? Por exemplo, quando se trata de alimentação, como é a questão da alimentação aos passageiros, as empresas elas não trabalham só com a alimentação. Claro que o produto principal é o alimento. Sim. Mas tem toda uma prestação de serviços por trás disso. Desde uma higienização até o próprio transporte, que aí engloba a questão logística da coisa. E outros serviços como armazenamento, às vezes pega algum serviço e traz para congelamento, alguns tipos de coffee breaks também para treinamentos, reuniões em geral. A gente presta esse tipo de trabalho todo também. Então, ou seja, não é só a refeição. Então, exatamente. Inclusive, a razão social desse nome fantasia nosso Refeições GRU é Refeições GRU, alimentação, logística e serviços. Porque a gente já abrange ali o todo. A alimentação com a logística e mais os serviços que estão intrinsecamente ligados. Exatamente. Então, hoje, voltando para fechar essa história, o nome GRU nasceu de uma necessidade quando eu era de companhias aéreas, eu procurava, né, caterings, comissarias naquela cidade que eu precisava do serviço. Então, eu precisava, cidade de Fortaleza, por exemplo, eu colocava lá catering for, que é a sigla de Fortaleza. Então, catering GRU, catering GIG, de Galeão, enfim. E aí, nisso, me deu esse despertamento. Falei, poxa, eu vou colocar alguma coisa com o nome... É muito legal, né? Quando a pessoa... Chega uma hora que é interessante, né? Uhum. Eu tenho expertise na área de jornalismo, porque eu fiquei muitos anos fazendo jornalismo policial. E o que acontece? Chega uma hora que a tua mente se abre de uma forma que você começa a enxergar o que os outros não veem. E aí, para a pessoa chegar no pé dele, foi isso. Então, você que está aí na sua cidade, eu falo para todo mundo, quer fazer um negócio e tal? Se municie de informações, muita informação, porque chega uma hora que tudo se encaixa. Não é isso? Verdade, é verdade. Isso tudo, na verdade, são acréscimos que as pessoas acabam tendo. Eu me vi beneficiado com tudo isso. Na minha história profissional como um todo, eu passei por bastante pressões ruins, mas a gente costuma dizer que de pressões, se você se portar, geram bons resultados, né? A história da azeitona, né? O que não te mata, te fortalece. Ela é pressionada até o fim para sair o bom azeite, o bom azeite. Então, é assim também que é o vinho, né? Enfim, é assim que é conosco também. Então, de todo esse histórico profissional aí que eu obtive, eu sou bastante rodado no mercado, passei por várias empresas, fui até na área de vendas, na área comercial, eu fui passar por um período. Ou seja, como é que chama lá? O inferno de Dante. É por aí. Ele teve que passar por toda a sequência. Cara, o vale da sombra da morte. Mas você saiu ileso e saiu fortalecido. Exatamente. Algumas marcas ficam, mas essas marcas também servem pra gente pra olhar e falar, pô, passei por isso. Às vezes até poder ajudar algum colega. Enfim, assim, tem muita pressão, muito problema, mas... Vale a pena. Eu digo assim, hoje eu não tô... mas eu já sei o que eu passei, o que eu venci.
eu sei quais são as etapas a serem vencidas hoje, coisas novas vêm, claro, mas eu já caminhei por uma jornada interessante, eu diria. Então, no fim das contas, a nossa empresa tá aí. Você vê que o mercado tão crítico como está. Né? Tem uma história muito interessante que é o caminho de Compostela. Você deve ter ouvido falar. As pessoas vão e pegam o caminho de Compostela, né, para se purificarem, para aprenderem e tal. Mas o que faz você aprender e se purificar não é o caminho de Compostela, é você no caminho de Compostela. Ou seja, o caminho não te leva a nada, o que leva é o que você passa pelo caminho, o que você pensa, o que você reflete, o tempo que você perde. Então, o que acontece? Você é resultado desse caminho que você está trilhando, né? Então, é isso aí. É o que eu quero passar para as pessoas que estão em casa, tudo mais, é isso, né? O que você está passando não pode se passar em vão, tem que passar pensando no porquê, como fazer para melhorar, como não errar mais naquilo. E é assim que vai, né? Exatamente. E aí, como é que surge a sua empresa? Você vai lá, pediu a conta de tudo, falou até logo, não, embora. Olha. Enfim, aviação... Ou você ligou para o BNDES e falou, olha, não, eu vou abrir uma empresa. Cara. Não. Aliás, BNDES, senhores do BNDES, por favor, ajuda nós aí. Ajuda nós. Porque não, cadê os caras, né, meu? Os caras só ajudam, só a Globo. Só, cadê os caras? A gente não vê os caras. Então, eu vou dizer que, assim... a aviação, ela é muito sensível, muito delicada. Então, quando acontece qualquer abalo sísmico da menor intensidade no mercado, exatamente até na aviação diretamente, muitos empregos são perdidos. Muita gente fica desempregada, companhias fecham do nada. A fusão, de repente, de uma com outra. De uma com outra. Enfim, na minha última experiência com aviação... eu trabalhei numa companhia aérea pequena que começou aqui no Brasil, chamada Puma Air. Eu fui coordenador de serviço de bordo lá. E essa empresa ela era regrada financeiramente por um general angolano. Ele colocava muita grana, ninguém sabe, enfim. Mas essa companhia ela foi criada para ter um voo direto Brasil-Angola. Só que enfim, aí tem o Cheta, tem toda uma questão da ANAC, que a empresa tem que existir por um período, tem que ter X mil horas voadas para poder ter um voo internacional. Então, eles tinham um Boeing, um 737-300, e aí ficava fazendo voos Guarulhos-Belém, Belém-Guarulhos, Macapá, Fortaleza, o que era de combustível, cara. Era muita grana. Tinha que fazer um negócio... Enfim, o general, eu acho que ele fez o que tinha que fazer, resolveu parar de pôr dinheiro, a empresa não se sustentou e fechou. Eu acabei assistindo um documentário do resgate dessas aeronaves que ficaram paradas em um outro país e tem a empresa que financiou, ela vai buscar a aeronave, né? Sim, então tem todo um resgate judicial. Tem uma no Peru uma coisa de louco. E tem outra parada em Belém. Mas essa que você está falando aí, eu cheguei a acompanhar alguma coisa. Eu conheço muito bem, até hoje acompanho um pouco da história, que a gente que trabalhou diretamente lá, a gente pegou uma paixão muito grande, né? A gente viu a empresa começando, o avião nem saía do lugar ainda. Enfim, e a gente pegou toda uma paixão. Depois dessa situação, depois disso, eu quero falar da sua empresa. Joia, porque até agora falamos, né, da aviação, mas enfim, vamos voltar para cá. Tudo bem, mas... E aí, enfim, a GRU, começamos a GRU, nós começamos atendendo pequenas obras, né? Sim. Mas eu acho que tem uma história antes disso. É mesmo? Porque você saiu do aeroporto, aí como é que foi? Nessa minha saída... Porque começamos assim, eu preciso de panela, fogão... Exato, não muito assim legal começamos, começamos tá muito fácil, cara. Fica muito, né? Eu muito brinco, eu falo, meu pai falava, tem que fazer tal coisa. Eu falo assim, vamos montar um quebra-cabeça cujas peças ainda nem existem. Legal. Vamos lá. Bom, e aí, fechada a aviação, eu fiquei por um período na área comercial de uma comissaria aqui em São Paulo, aqui em Guarulhos. E nesse mesmo período eu comecei uma sociedade com esse negócio que eu tenho hoje. Durante a caminhada dessa sociedade, foi onde o espírito empreendedor foi me realmente tomando mesmo, assim. Eu fui sendo tomado por isso para olhar com mais carinho, com mais apreço, para avançar nisso. E a sociedade não deu certo e dessa sociedade eu conversei e disse, olha, eu estou montando uma empresa com o nome GRU,
né? Refeições GRU. O primeiro nome foi Marmitex GRU, na época. E a gente começou atendendo 2 empresas de Guarulhos. O nosso primeiro cliente se tornou cliente de muita visita comercial que eu fui fazendo, fui me aproximando, fui conhecendo um pouco mais. Marmitex pro cara na hora do almoço. Chegava lá, o cara morrendo de fome, já colocava o Marmitex. O pior, Douglas, é que era uma empresa grande. Pode citar nome. Se não tiver problema para você nem para eles. Não tem problema. A Randon. Eles estavam aqui. A Randon faz carroceria de caminhão. Carroceria. Situados aqui na Dutra, aqui, bem próximos da gente. E aí eles eram, na época, assim, tinham 1.000 funcionários. Então, a gente não tinha interesse em atender esses 1.000, porque não suportaríamos. Mas... Já pensou que legal? Você chega lá e fala, vou ver se eu vendo 10 Marmitex. O cara fala, me traz 1.000. Me traz 1.000. Aí fedeu. Sério, meu. Ser empresário... Fala, eu não posso te atender, eu não consigo. Ser empresário é desse jeito. Acontece muito disso. E aí, a moça, nossa contato lá, ela abriu pra gente, assim, o mercado, as portas de uma forma muito, muito, muito elegante, muito bacana. E ela... falou, olha, Paulo, se prepara que mais hora eu te ligo para você fazer um atendimento de finais de semanas, noite e feriados. Te interessa? Eu falei, claro, estou começando. Quando aconteceu essa situação, paralelo a isso, a minha irmã, é muito legal citar isso, que ela tinha falado, Paulo, meu marido viu aí que tem uns caminhoneiros que ficam lá na área do aeroporto e os caras ficam à noite sem comer nada. Meu, aí eu captei a mensagem e tal, falei, tá aí, eu vou começar vendendo eu mesmo. Minha mulher cozinha muito bem, aliás, um beijo pra ela, amo ela e minhas filhas. E eu falei, ela faz a comida e eu vou vender, que eu tenho esse tato um pouquinho, então eu vou vender lá pros caras. Assim comecei. E aí nós estávamos vendendo pro pessoal, o pessoal que trabalha no aeroporto diretamente, e esses caminhoneiros, enfim, geral, que ficam ali na área, ali à noite. Se for comer dentro do aeroporto, é muito caro. Tá, vamos fazer um negócio? Nós vamos continuar essa conversa daqui a pouquinho. Eu vou para um comercial, pode ser? Pode ser, claro. Então tá. Aí vocês vão saber como é que ele começou a vender Marmitex para os caminhoneiros no aeroporto. Eu volto já. É isso aí. E nós voltamos com o programa Tudo Pode, com Douglas Aguado. Hoje, aqui ao meu lado, está o Paulo Almeida, que não é parente do ex-prefeito de Guarulhos. Não mesmo. É um empreendedor, uma pessoa que criou uma empresa. E olha, aproveitando grandes brechas, você que está aí sentadinho na sua casa vendo, aprende com esse cara que você tem muito para aprender. Então você saiu do trabalho que realizava no aeroporto e percebeu que havia uma brecha para aqueles caminhoneiros, o pessoal que trabalhava de noite, não tinham de se alimentar porque o preço era muito alto, você passou a vender Marmitex com o apoio da sua esposa. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Bom, e aí, nessa venda de Marmitex, estava andando bem o negócio, sempre nesse período da noite, a gente estava falando agora aqui, para você que conhece bem ali a região do aeroporto, tem lá o... Agora E a vizinhança vendo ele sair de madrugada falando, o cara é traficante! O cara cheio de marmita no carro. Ele sai cheio de coisa pra vender, é tráfico. Cheio de marmita no carrinho, cara. Tá ficando rico, comprou carro novo e sai toda Olha noite. isso, cara, eu vou te falar, eu tinha um Corsinha, cara, que aquele carro, meu, como sofreu. Enfim, cara, mas fez parte da história ele, fez parte da história. É traficante, Pois só pode é. ser traficante. Traficante de marmita, O cara pensa, trabalha, minha senhora, o cara tá trabalhando, deixa o cara trabalhar. É real. E uma coisa interessante é que a gente foi pelo meio de comunicação. Na época, Nextel, então eu pegava o contato dos caras principais, das companhias, das empresas de logística de dentro do aeroporto. E durante o dia, eu falava, vai quantas marmitas hoje? Vai quantas hoje? Então eu já tinha um pedido. Eu já trabalhava com um pedido. Brincadeira, o cara é televisão, né? Então, com o Nextel. Então, aí eu levava... Aí agora ele vai querer comprar uma emissora de TV, virar o Silvio Santos e eu tô aqui, vou virar empregado. Ah, é brincadeira. Pensa, né?
Enfim, e aí com esse pedido feito, nós produzíamos em cima, era coisa pequena, de porte pequeno, e colocávamos uma margem para uma venda que acontecia lá durante a noite também. Certo. Então, eu já fazia isso. Ficamos assim por um período, e nesse interim, apareceu aí a questão da Randon, como eu vinha falando. O que foi interessante? Que esse atendimento que nós fizemos no aeroporto ainda era sociedade. Quando desfeita a sociedade, eu fiquei ali com uma parte bem pequena de tudo, né? Éramos 3 sócios. Uhum. E nisso tem que começar a empresa, recomeçar tudo isso. E eu tinha lá... tem que reinvestir, né? Enfim, você tem que ter um equipamento base. Eu tinha 3 cartões de crédito. E eu tinha R$1.000 que minha mãe me arrumou, R$1.000 que meu sogro me arrumou. Aluguei um salão. Prato do dia. Ele começou a comprar do dia. Arroz e chuchu. R$1.200 o aluguel do salão. E aí já vendia o prato do dia, arroz e chuchu. Me veio uma quarta-feira, fechou o aluguel do salão. Na quinta-feira, a gente se programa. Na sexta-feira, fomos ao Paris fazer compra das panelas. Que você quis entender. Porque não aparece do nada, né? Estávamos eu e minha esposa fazendo a compra das panelas lá no local. No meio das compras das panelas, me liga a pessoa da Randon. Paulo, o contrato está assinado, você vai começar a partir de amanhã, sábado. Aí ele falou aquela palavra que eu gosto muito. Podeu. E agora? Aí, com PH e tudo, podeu. Com PH, cara, porque já tava ficando realmente precisava de ar. Eu fiquei sem fôlego mesmo, cara. Enfim. E eu naquela tensão toda, finalizamos ali as compras. Eu tinha um Corsinha. Aquele Corsinha veio... Ele amava esse Corsinha. É verdade. Ele veio abarrotado de coisa. Chegamos lá no galpão, descarregamos as coisas. Aí eu recebo outra ligação. Paulo, vem pra reunião aqui amanhã, na obra. De quem? Da mesa? Aí uma outra empresa... Quando é pra ser, né? Porque é do homem, o bicho não come. Deus é lindo, cara. E aí uma outra empresa me liga e fala... Isso é resultado do trabalho, né? Você vem aqui amanhã, você vai conhecer todo o canteiro da obra. Era uma obra gigante de um centro logístico aqui de Guarulhos. Você vai conhecer todos os pontos de entrega e a partir de segunda você já começa diretamente com a gente. Okay. Aí ele olhou e falou... Podeu de novo. Com PH. Podeu de novo, mais uma vez. Mais uma vez. Quer dizer, um PH tão bom, né? Não, o pior é que é uma coisa maravilhosa, mas que assim, deve ser difícil de lidar com um negócio desse. Né? Cara, não é fácil. E aí, eu tinha um cartão do mercado também, isso foi bem legal. E aí eu fui pela manhã para a reunião, que eu fui chamado. Estou fazendo lá a visita técnica com o pessoal, onde são os pontos, me explicando tudo. Voltei para a cozinha, que ainda não era cozinha, era um galpão cheio de material. Aí, de repente, o Nextel toca, aí a Randon fala, Paulo, hoje você vai entregar 97 refeições pra gente, 7 horas da noite. Aí ele já pensou, preciso achar alguém que vende Marmitex. Eu vou Tô terceirizando. Socorro, eu vou Teve que fazer tudo. Veja bem como foi a situação. Meu pai do céu. Naquela semana, na quinta-feira que eu fiquei parado, eu tenho uma fábrica de fogão lá no bairro, nossa sorte do Brasil, né? E aí eu fui até lá, nossa companheira, parceira lá, e aí, Wanda, eu preciso de 3 fogões. Fabricou os fogões e me entregou no sábado os fogões. Ok, tô com os fogões lá. Ele tá montando o quebra-cabeça com as peças que ainda nem existe. Fabricou o fogão pra ele. É legal que o que você falou tá exato, aqui, mas é assim tá que funciona. E, ok, fomos ao mercado fazer as compras. Fizemos lá eu já tinha me organizado nas compras, então eu peguei minha irmã, peguei meu sobrinho, meu irmão, a minha mulher. Ou seja, você tem que montar uma equipe de cozinha. Exatamente. Cada um entrou num corredor do mercado, saímos fazendo as compras. Outro detalhe, o frigorífico me entrega as carnes no sábado na minha casa, não foi nem no local correto. Enfim, aí tivemos que fazer o transporte de novo de tudo aquilo. O que foi mais legal de tudo isso? Descarregamos lá, chegamos... Dá 2 horas da tarde, 2 e pouquinho da tarde, tudo desmontado. E aí vamos começar a produzir? Vamos. Quando a gente olhou, cadê o gás? Cadê o bujão de gás? Cara,
Meu, Eu tô rindo, né? Não é da desgraça dele, mas assim, tudo colabora. É uma coisa de louco. lindo, lindo. Então vocês acham que o cara tem uma empresa, certo? Fornece refeição para várias empresas. E foi assim, acordou de manhã e... É bom, barato, cara. E aí, nessa situação, eu saí correndo atrás do gás. Enfim, minha mãe me emprestou um bujão, outro. Foi bem o início do início, né? E aí, colocamos lá. Minha mulher, uma comida perfeita. Ela cozinha muito bem. Fizemos uma refeição linda. Montamos as 97 marmitas. Nessa época, então, era marmita. E aí, fizemos a primeira entrega. Foi uma alegria. No domingo já veio o almoço na Randon, veio janta na Randon. E na segunda-feira de manhã já tinha a empresa nova para atender. Cerca de 100 refeições diariamente. Café da manhã, almoço, então, mas lanche da aí tarde e janta. você tem que lidar também com o problema do capital, né? Porque você começar a coisa, tudo bem. Agora, até receber, até não sei o que, você tem que manter tudo isso. Tem um faturamento que naturalmente tem que acontecer, que é... Hoje a gente tenta puxar o máximo possível, mas tem empresa que chega a praticar 50 dias. Incrível que são os maiores. Uhum. Eles pegam a gente e usam a gente como crédito. Uhum. Enfim, e a gente tem que trabalhar. Se vira nos 30. Mas a gente agradece pela porta aberta, né? De toda maneira, de lá para cá iniciamos a empresa. Hoje nós estamos com 5 anos e meio que a empresa está começando. Quantas empresas vocês atendem? Hoje nós estamos atendendo com contrato fechado 6 empresas, né? De lá para cá nós viemos... Quantas refeições por dia? Em torno de 400 refeições dia. Mas vocês não têm só refeição de levar de marmita, que vocês não têm mais isso? Não, nós hoje nós fornecemos para uma filial de uma empresa grande, porque como é que funciona? A gente entende que é um investimento, né? Mas nós tivemos que dar uma virada na chave, porque a gente estava atendendo bastante com marmita, várias empresas. Aí esse papo tá dando uma fome. Imagino. E, inclusive, está convidado para almoçar conosco um dia. Oba! Lá, aí eu gostei. A gente vai fazer um negócio legal lá para vocês. E nós percebemos que aquele mercado de marmita não estava tão seguro, né? E aí foi onde teve um outro start no negócio. Isso foi mais ou menos do segundo para o terceiro ano. E aí vocês ficam assistindo aí nas outras TV, cozinhando com pressão, cozinha não sei o quê. Pressão é isso, né? Isso aí é que é cozinhando com pressão, velho. É forte, viu, Douglas? Olha, cara, eu vou dizer pra você, porque se a gente não tivesse tido esse start, eu vou dizer, eu não sei, independente de crenças, enfim, eu acredito muito na bondade de Deus com a minha vida, a minha casa e com o que eu faço, né? E eu entendi que foi um despertamento ali, abre o olho, porque senão você não vai sobreviver. E aí foi onde eu fui aprendendo entre um lado e outro e percebi que existem outras segmentações da alimentação. Quantas refeições hoje você falou? Hoje nós estamos com 400. 400? Ali encostando. Não, brincando, né? 4 vezes 5, 20, né? Então dá 2.000 por semana. Exatamente. Cerca de 8.000 por mês ou um pouco exatamente. mais. Mas então, indústria, mas você chega a produzir na própria empresa da pessoa? Exatamente. Deu uma girada na coisa. Então nós passamos a fornecer na segmentação de refeição transportada a granel. Ou seja, vocês levavam um panelão e serviam. Só que em eu falo panelão, eu não sei o nome. Deve ser igual de avião. O termo técnico são hot box. Hot box. Caixas box, né? Que ela mantém a temperatura. Só que não somente isso. Dentro da empresa, quando é uma empresa só de refeitório, nós montamos esse refeitório dentro da empresa. Então, a gente faz toda a adequação, nós fazemos a implantação das mesas, enfim, em parceria com a empresa, nós fazemos toda a implantação necessária. Você resolve o problema de alimentação da empresa. Exatamente. Então, nós colocamos, e a gente coloca uma profissional nossa para servir lá, uma copeira. Então, essa refeição sai da empresa na modalidade transportada. Lá na empresa nós fazemos toda a adequação e acontece lá o serviço. Uma outra modalidade que nós iniciamos e que estamos cada vez mais tendo know-how, mas não é novo, isso já é algo antigo, é a refeição de gestão no local, né? Cozinha com gestão no local. Onde nós enviamos... Congestão, hein? Não congestão. De congestão. Comeu e ficou com congestão. Exatamente. A gestão ali, arrumar a coisa no local. Gestão local. Se a pessoa entende que é com congestão Congestão no local, é misericórdia. Aí fica ruim, né? Aí estamos com problema. Então, uma equipe vai até o local, nutricionista, cozinheiros, copeiras, e lá eles fazem todo o preparo. Nós enviamos os insumos, as matérias-primas. Porque eu falei para ele, e os insumos, né? Porque é bonito falar insumo, né? É verdade. Carne, beterraba, abobrinha. Enfim, mas são os insumos. Os nossos parceiros e fornecedores, para eles também, muito legal.
Hoje você já tem toda uma logística trabalhando. Exatamente. Eles entregam para a gente na unidade, que é alguns dos nossos Isso é muito clientes. importante, porque você imagina, né? Imagina na hora de um café da manhã e tal, o cara que entrega o açúcar não chegou, o que do pãozinho chegou atrasado. Não dá, tem que estar tudo ali. Então né? nós nos organizamos junto com a equipe, né? A minha esposa está comigo, a minha filha é uma estagiária nossa, a nutricionista, enfim, o pessoal operacional. Então a gente nos reunimos e nisso a gente trabalhou toda essa logística. Então, fornecedor entrega na cozinha de gestão local diretamente, fornecedor de carne, de hortifruti, a parte mais de mercado, compras em geral, nós fazemos por aqui e nós fazemos a separação e enviamos semanalmente. Enfim, então tem toda essa organização também. Você teve alguma dificuldade com documentação para existir, para fazer esse tipo de trabalho? Rapidinho, que também nosso tempo já está acabando. Tem bastante história legal nisso, cara. Quando saiu o nosso alvará sanitário, antes de sair o nosso alvará... Estou falando isso porque senão o povo que está lá em casa resolve... fazer tal, não é assim não, tem que ter um alvará sanitário. Então, por incrível que pareça... Tem que fazer direitinho, porque a pessoa cresce por fazer direito, fazer o perfeito. Exatamente. Assim, o mercado de cozinha industrial, que esse é o nosso mercado, ele já existe há muitos anos. Certo. Tanto que em Guarulhos e região próxima de Guarulhos, existem muitas empresas grandes nesse mercado. Mas o grande diferencial é o formato de atendimento, que comida você entrega, a qualidade do que você presta de serviço, proximidade. E é isso que a Refeições Gru oferece. É isso que nós trabalhamos especificamente. É isso que tem trazido a captação de novas empresas, tem aberto o mercado para nós. Então, mas rapidamente, passionalmente, a documentação. Sobre a documentação. A questão de documentação foi legal, que nós não tínhamos ainda o alvará funcionando. E quando foi sair, nós estávamos... Vocês já estavam em atividade. Estávamos em atividade. Só que nós só conseguiríamos entrar no mercado de uma forma mais correta, consolidada mesmo, dizer que éramos uma empresa, se tivéssemos o alvará. Então, uma empresa, são grandes parceiros, grandes amigos nossos. Eles disseram, olha, consegue ter o alvará que a gente abre a porta para vocês. Entendi. O pessoal, a equipe da vigilância tinha passado por lá, tinha notificado que era para ser adequado. Estávamos dentro do prazo de adequação, existia todo um investimento, um tanto alto, para ser feito. E nessa passada deles, eu comecei a mexer e chegou uma fase da empresa que ou nós obtínhamos o alvará para ter esse cliente ou nós fechávamos a porta, ou seja, definitivamente. Checkmate. O que eu fiz, cara? Nas loucuras dessa vida, vim até a vigilância, procurei lá um dos responsáveis, dos agentes, falei, cara, conhece essa empresa? É uma empresa do ramo hospitalar, você está sempre lá, que eu sei, conheço. Falei... Eles abriram a porta para a gente, você já conhece a nossa empresa. Eu praticamente fiz tudo o que você me pediu para ser feito. E eu preciso agilizar essa documentação, senão eu vou ter que fechar as portas. Foi no início de toda a crise aí do Brasil aí no mercado. Ele falou assim, não, tudo bem, então tá feito tudo que tá feito, agiliza o que tem que ser feito lá, que qualquer hora dessa a gente passa lá. Cara, mas foi batido. Uma semana depois, ele realmente passou lá, com a equipe toda. E aí, deu o aval, fez o tour que tinha que ser feito, e viu uma situação e outra para ser corrigida ainda, notificou de novo, mas deferiu o nosso alvará. Deferiu. E aí, eu digo que de lá para cá foi onde estabilizou nossa empresa no mercado. Captamos esse grande cliente, que até hoje está conosco, graças a Deus. E outros que temos e estão vindo também. Estamos aí de 5 anos e meio para 6 anos já. Empresa legal. Primeiro eu queria te dar os parabéns, nosso Obrigado. Tempo encerrou. Parabéns, porque é isso aí que você está vendo. Ó. Tem que lutar, tem que batalhar, tem que fazer um esforço sobre-humano para conseguir atingir alguma coisa. E eu trouxe ele aqui por isso, porque é um exemplo que vale a pena ser contado. Bom, você tem 1 minuto, né, já com o tempo estourado, para falar, para quem está ali do outro lado, dar alguma dica boa para essa pessoa que quer começar, né? Tá. Então, e também dá o endereço teu, o telefone, o que você quiser. Então, a câmera está aberta para você. Queridos, para vocês que querem começar, eu sugiro que tenha muita dedicação, esforço, conta com quem realmente está do seu lado, principalmente se você tem esposa, enfim, filhos, conta com essas pessoas que são a ajuda principal, a família base para tudo, principalmente para um negócio. E, vai para cima, procura conhecer mercado, conhecer concorrente, saber onde você pode chegar, e é isso aí. Sobre a GRU, nós estamos estabelecidos aqui na região de Cumbica, entre Cumbica e Bom Sucesso, no meio.
Nós temos o nosso site, está finalizando ali a construção do site, refeições, sem os acentos, gru.com.br. Tem aí na tela aí o meu telefone para contato, o telefone da empresa, PABX. Faltou ali o 11, porque nós estamos em São Paulo. Tá. É 2431-8559. Exatamente. 11, né? Porque somos São Paulo. Exatamente. Então, nos procure. Bom, agora só para terminar de vez, tá? Ô, Sam, já tô terminando, Sam. Calma aí, Sam. O Sam fica brigando comigo de lá. Ele faz assim para mim. Né? Então, para terminar, e como é que ficou a situação do aeroporto hoje, depois que você parou de servir refeição à noite? Tá aberto. Ou seja, tá aberto. Mais uma dica para você. No entorno do aeroporto tem empresas, tem caminhoneiros, tem um monte de gente que não tem como se alimentar ali à noite. Então é uma questão de você se adequar, fazer o correto, o bom, né, o primoroso e aproveitar, tá bom? É isso aí. Muito obrigado a sua presença. Eu já estou com o tempo estourado e já estão brigando aqui comigo, porque a gente tem que cumprir o horário. Isso aqui é o Brasil, Sam. Vai! Tchau para vocês aí, um abração. Tchau.